Vem comigo que hoje eu vou te ensinar a fazer essa parmegiana sem fritura. A parte mais difícil de fazer uma milanesa sem fritura é você deixar aquela casquinha crocante que é essencial para a textura e para o resultado final da milanesa e, por consequência, da sua parmegiana. E para conseguir isso, eu tô usando esses floquinhos de milho, aqueles cereais que a gente costumava comer quando era criança, só que a versão sem açúcar. Você encontra com facilidade no supermercado e eles são um verdadeiro truque para conseguir a crocância. E aí tudo que você vai precisar fazer é criar uma farinha a partir desses flocos. Você pode ou colocar no processador, mas não deixa tão fininho, ainda deixa ele um pouquinho pedaçudo. Ou então você pode fazer como eu tô fazendo, colocar assim num saquinho de tecido. É melhor um saquinho de tecido do que um saquinho plástico, porque como tem pontinhas ali afiadas, ele pode acabar rasgando o seu plástico e você vai acabar com uma bagunça na sua cozinha. Então, o ideal mesmo são esses saquinhos de tecido que eu uso para drenar os líquidos de ingredientes na cozinha. E aí eu coloco ele, o floquinho dentro e vou batendo assim com um rolo de massa. Ou você também pode, na verdade, ir passando o rolo de massa, fazendo um pouquinho de força, que também funciona super bem. Ele vai quebrando. Só que eu só descobri depois que eu já tinha dado essas marretadas aí, que funcionava tão bem quanto você só passar o rolo. Mas se você tiver meio estressado, aí você já aproveita para descontar um pouquinho e poupar aí todo mundo na sua casa. Então vai batendo, vai conferindo também qual a textura que a farinha tá. E aí você vai decidindo se você quer fazer um pouquinho mais ou se já tá bom. Mas o ideal mesmo é essa textura que eu tô mostrando aqui. Fica parecendo, na verdade, um flocão de milho, mas a textura é bem diferente. Ele fica bem mais crocante. Não que você também não possa fazer com um flocão de milho, mas esse daqui realmente faz diferença. Agora, um segundo fator desafiador, além de deixar crocante, quando você não faz a fritura, pode acontecer do seu frango ficar seco. O peito de frango, na verdade, é muito fácil de ficar seco para vários preparos. Então, a melhor técnica que eu gosto de usar é essa aqui, que é de salgar o frango em uma salmoura de 10%. Isso quer dizer que se você colocar 500 gramas de água, 500 ml de água, você vai colocar 50 gramas de sal. Essa proporção de salmoura, você vai fazer a quantidade que você precisa. Eu, por exemplo, coloquei 300 ml mais ou menos de água e você vai fazendo de acordo com a quantidade de frango que você vai preparar. E aí o tempo que você deixa o frango imerso nessa salmoura vai variar de acordo com o tamanho do bife que você está usando. Então, a cada 100 gramas de frango, você deixa 7 minutos. E isso se aplica para cada pedaço de frango, então não é o volume total de frango que você vai usar. Então, tenta usar todos os bifes mais ou menos do mesmo tamanho. Então, vamos dizer que você use 3 bifes de 200 gramas. Você vai deixar por 14 minutos. Então, você coloca todos eles ao mesmo tempo e deixa eles por 14 minutos e tira ao mesmo tempo. Fazendo essa técnica que você pode usar mesmo para fazer o frango grelhado, o frango como você achar melhor, você vai notar muita diferença. A salmoura realmente ajuda a manter a umidade dentro do frango e o resultado fica outro. Enquanto o seu frango tá ali de molho, ficando perfeitamente salgado, você vai preparando o que você vai precisar para fazer o empanado. Como eu estava fazendo essa receita já sem farinha, eu resolvi também colocar a primeira camada de amido de milho. E aí a receita já ficava completamente sem glúten. E não é só por modinha, não é só pela graça de deixar sem glúten. Na verdade, todas as vezes que eu posso, eu tento deixar de fora a farinha de trigo nas minhas refeições. E não porque o trigo faz mal ou porque o glúten faz mal em si, mas a realidade é que o que a gente consome hoje em dia, essas farinhas são extremamente refinadas. São muitos produtos químicos usados no processo, sem contar que o trigo sofreu uma grande modificação genética algumas décadas atrás para que ele se tornasse mais produtivo. E isso fez com que o glúten presente na farinha de trigo, que costumava ser completamente toleradas pelo nosso sistema digestivo, começasse a ficar muito forte. E aí, por conta disso, tantas pessoas desenvolveram, se não uma doença celíaca,
pelo menos uma sensibilidade ao glúten. Então, hoje em dia é muito comum as pessoas terem esses problemas, muitas vezes não sabem nem que é relacionado ao trigo, mas é uma questão super complicada para a nossa digestão, para a saúde do seu intestino. Então, eu convido você a repensar, a dar uma pesquisada sobre isso e pelo menos tentar evitar no seu dia a dia, que é mais ou menos o que eu tento fazer por aqui. Mas sem deixar de comer coisas que eu acho muito gostosas e que por acaso tem glúten no preparo. E enquanto eu te contava toda essa história, eu tava ali fazendo o meu empanado. Eu gosto de fazer assim com a pinça, pelo menos eu não faço uma bagunça na minha mão. E aí eu passo primeiro no amido de milho, depois no ovo e aí por último na nossa nova farinha inventada de flocos de milho. Inclusive você pode fazer essa primeira parte ali do preparo da milanesa, do empanado, do jeito que você já está acostumado. Se você já faz uma massinha, isso não vai fazer diferença nenhuma se você faz de uma outra forma. Realmente eu mantive dessa forma por conta do comentário que eu fiz do glúten, mas se você fizer com a farinha de trigo por baixo, vai funcionar super bem. Isso não é parte da técnica do preparo. A técnica realmente passa pelos flocos de milho. E eu acho que aqui já dá para perceber que vai ficar incrível e super crocante. Olha só que linda que fica a milanesa com esse tipo de empanado. Agora a gente vai levar o frango para a frigideira. Você pode deixar na temperatura de média a alta e você pode untar a sua frigideira com um pouquinho de azeite ou um pouquinho de manteiga, alguma gordura que você prefira. E na verdade você pode nem untar, porque vai ficar bem crocante do mesmo jeito. Mas eu confesso que fica um pouco mais saboroso se você coloca um pouquinho de gordura. E aí você deixa esquentar bem a sua frigideira e coloca o seu frango para dourar dos dois lados. Se for um bife mais largo, como é o caso do meu, eu recomendo que você tampe o seu frango, baixe um pouquinho a temperatura do seu fogão e aí você deixa ele para ele cozinhar bem, super bem por dentro, porque o tempo que a gente vai levar no forno não é o suficiente para terminar de assar ele. E agora, olha só a crocância que fica essa milanesa. Inclusive, eu também amo frango só feito assim a milanesa. Sanduíche de frango à milanesa é perfeito. Então, essa técnica você pode usar e reutilizar de vários e vários jeitos. Mas eu confesso que uma das minhas maneiras favoritas de comer é o frango à parmegiana. Então, eu tô colocando aí bastante molho. Na verdade, depois eu me arrependi de que queria ter colocado mais molho ainda. Mas eu gosto de fazer dessa forma, colocando só por cima e não mergulhado no molho, como alguns preparos sugerem, porque eu gosto de manter a crocância da milanesa. Então, eu coloco o molho só por cima, uma camada bem grossa de molho por cima. E aí, depois eu também capricho no queijo. Um queijo que vá no forno, que derreta no forno, como mussarela. E aí você leva para gratinar e ele sai do forno bem lindo desse jeito. Super crocante, o frango por dentro tá super bem cozido e super suculento por conta da salmoura que a gente preparou e fica delicioso. Se você gostou da receita, não se esquece de se inscrever no canal e seguir o Receita de Peso nas redes sociais.